Vamos ler o versículo de número 10. Todos os irmãos encontraram? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma coisa, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Amém, irmãos? Amém. Pode se sentar nesta noite, aplaudindo ao Senhor. Aleluia. Aqui no livro de 2 Reis, vem nos relatando a cura de um homem. Mas este homem, ele não era um homem simples, porque Naamã era chefe do exército do rei da Síria, e o Senhor já tinha dado grandes vitórias àquele país por intermédio da vida deste guerreiro. Era um homem que sabia entrar e sair de batalhas. Era um homem que a Bíblia diz que era um homem valoroso. E quando a Bíblia menciona homem valoroso, ele está dizendo que era um homem que era treinado em guerra, que era um homem que tinha grande valor em guerras, que era um homem que sabia entrar em batalhas, era um homem que sabia guerrear. Mas a palavra do Senhor nos diz que Naamã, ele certa feita foi acometido por uma enfermidade chamada lepra. Então isso vinha consumindo a sua vida, porque não tinha remédio, não tinha médico que poderia naquele tempo dar volta nessa enfermidade, curar essa enfermidade. Então aquele homem que era um homem valoroso, que era um homem que sabia guerrear, que era um homem que quando era colocado em frente de batalhas, o adversário tombava pela sua espada. Nós vemos agora este homem diante de um guerreiro, ou diante de um exército, a qual ele se sente impotente. Naamã agora se vê derrotado por forças malignas. Naamã agora se vê derrotado por forças espirituais da maldade. Coisas que com a sua espada ele não poderia vencer. De nada ali diante daquela enfermidade, de nada valeu o seu treinamento, a sua destreza em lutar, porque agora ele se sente impotente. Mas há uma guerra pela frente, e Naamã então ele vai e peleja contra o povo de Israel. Então ele ganha essa peleja, porque Deus entrega o povo de Israel na mão do rei da Síria. Mas quando leva algumas pessoas cativas, ali foi uma menina para a casa de Naamã, que ele olhou para aquela menina e disse: essa menina eu gostei muito dela, vou levar ela para minha casa para ajudar minha esposa. Mas ali já era a mão de Deus e já era o trabalhar do Senhor.
E ali ela foi um instrumento de Deus, porque convivendo no seu dia a dia, ela viu então que o seu Senhor, ele tinha uma lepra. Ela via no seu corpo uma enfermidade, e que todos lutavam contra aquela enfermidade, mas não prevalecia, porque aquela enfermidade estava dominando cada vez mais a vida de Naamã. Então aquela menina chama a sua senhora e disse: olha, quem dera, viu, se meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Israel, porque ele o curaria da sua lepra. Então a mulher chamou o seu esposo e disse: olha, a menina disse que lá em Israel você pode encontrar a cura, e lá tem profeta. Então, como os irmãos conhecem, Naamã então pede carta ao rei, vai para Israel. Chega diante do rei, e o rei de Israel, ele rasga as suas vestes e fala: quem sou eu? Eu sou Deus para curar algum leproso? E o rei então faz aquele esparramo, mas isso chega aos ouvidos de Eliseu, porque o rei também servia ao Senhor, mas servia ao Senhor de uma forma bem de longe. Não era aquela vida de experiência com Deus, não era aquela vida de intimidade com Deus. Por isso ele rasgou as suas vestes e perguntou se ele era Deus para curar aquele homem. Mas quando isso chegou aos ouvidos do profeta Eliseu, ele então mandou um recado para o rei e falou assim: manda Naamã vir, pode mandar ele vir, porque ele vai saber que há profeta em Israel. Meu amado, aquele que busca a Deus, ele sabe quem foi que levantou a ele. Aquele que busca a Deus, que tem intimidade com Deus, sabe a hora que Deus vai usar, sabe o propósito do Senhor, e ele sabe que quando é para manifestar o poder de Deus, Deus certamente, ele vai usar aqueles que ele tem levantado para esta obra. Então Naamã, ele se preparou e foi para encontrar com Eliseu. Ele foi com seus soldados. Mas Naamã era um homem muito reconhecido, e por ele ser um homem muito grande em pelejas, é um homem muito honrado, em que as pessoas prestavam-lhe reverência. Era um homem que aonde chegava ele era respeitado, e muitos até o adoravam. Engrandecia o nome de Naamã. Então Naamã já estava com esse espírito de grandeza, com esse espírito de que era uma pessoa poderosa. Mas quando ele chega no território dos milagres de Deus, quando ele pisa em terra santa, Deus começa a mostrar que o negócio com ele é diferente. E quando ele chega então, ele pensa assim: eu vou chegar até o profeta, ele vai impor as mãos sobre a minha cabeça, vai colocar as mãos sobre a minha lepra, vai passar a mão no meu corpo e eu vou ficar curado. Esse era o pensamento de Naamã, porque ele queria uma cura. E quando ele chega, Eliseu nem na porta sai. Eliseu chama o seu moço Geazi e fala: Geazi, vai lá fora e dá um recado. O general de guerra, vai lá fora e dá um recado a este homem que é tão grande. Vai lá fora e dá um recado a este homem. Diga para ele lavar no Jordão 7 vezes, e ele ficará purificado a sua lepra. E Geazi então sai da presença de Eliseu e vai até Naamã e diz para ele: olha, o profeta Eliseu mandou-lhe uma palavra, disse para você mergulhar no Rio Jordão 7 vezes e você vai ficar purificado. Mas a palavra diz que Naamã, ele saiu indignado da porta da casa de Eliseu, porque ele era um homem de respeito e porque o profeta não recebeu a ele. Então ele foi reclamando
e murmurando e dizendo: Jordão é o rio que tem as águas sujas, barrentas. Por que não me mandou lavar em outros rios, que tem aqui rios de águas cristalinas? Ele foi reclamando. E os seus soldados chegaram para ele e disse: acaso ele te pediu uma coisa grande demais que você não pode fazer? Acaso ele te pediu que você fizesse uma coisa impossível? Quando ele está reclamando, os seus soldados confrontam ele e disse: é impossível você mergulhar no Jordão? Então Naamã começa a se despir ali diante daquele rio e diante dos seus soldados. Ele começa a se despir e os seus soldados começam a contemplar a vida daquele homem todo cheio de lepra. Por um lado eles veem o seu general forte, que muitos caíram à espada, mas do outro lado eles estão vendo ali que aquele homem estava fragilizado diante daquela enfermidade. E Naamã começa a mergulhar. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, 6 vezes e 7 vezes. Na 7ª vez, ele é curado e se levanta da água com o pele de bebê. Mas o que eu quero mostrar para você nesta noite, que nós olhamos que Naamã procurava uma cura. Naamã procurava uma cura para a sua enfermidade, mas Deus estava ali para tirar o orgulho da vida de Naamã. E Deus sabe como tratar aquele que Ele quer salvar, porque o que Deus tinha para Naamã não era somente uma cura para a sua lepra. O que Deus tinha para Naamã era a salvação da sua alma. Glória a Deus. E por isso, quando ele chegou, ele foi confrontado no seu orgulho, porque na vida de Naamã havia uma casta de demônio de orgulho, demônio que não se deixava ele se dobrar, demônios que não deixava ele ter humildade, demônios que prevaleciam sobre a vida dele. E por isso Naamã estava cometido de lepra. Mas o propósito de Deus não era simplesmente chegar e curar Naamã. Deus queria mostrar para Naamã o caminho para a salvação. Oh, glória. Ele queria primeiro perdoar os pecados de Naamã. Ele queria primeiro tirar o pecado da alma. E o pecado que havia na alma de Naamã era o orgulho, era a grandeza. Daquele tempo todo que ele ouvia os elogios, aquilo foi subindo nele o orgulho. Meu amado, tem como você se defender de uma crítica, mas quando alguém chega e dá um tapinha nos seus ombros e te elogia, fica difícil você se defender. Mas é nessa hora que temos que vigiar, porque é nessa hora que o espírito de orgulho, que uma casta de demônio aproxima da tua vida, para você se tornar uma pessoa orgulhosa e desprezar as coisas de Deus. Por isso que quando Naamã chegou, o profeta, ele disse: não vou nem sair na porta, porque o orgulho tem que ser quebrado. Oh, aleluia. Aquele que está acostumado a ser elogiado, hoje ele vai ser humilhado. Se quer cura, tem que ser humilhado. Oh, glórias. Aleluia. E a palavra que o Senhor ele traz para os nossos corações nesta noite. Talvez você está pedindo a Deus uma cura há muito tempo, e Deus está dizendo: desce, desce. Não adianta você ficar pedindo, eu quero que você desça e que você se humilhe na minha presença. Oh, glória a Deus. Não adianta você chorar, não adianta você espernear. O que Deus quer de você é quebrantamento e orgulhar e você se humilhar na presença dele. Deus, aleluia, meu Deus. Tem quantos anos que você pede Deus uma cura? Deus me cura, Deus me cura. Deus não virou um guru para a gente pedir Ele as coisas nesse lugar. Aqui
Eita glória. Não é do seu jeito, mas é do jeito dele. Aleluia. Não é do modo que você pensa, mas é do modo que ele pensa e que ele estabeleceu. Glória a Deus. Naamã simplesmente achou que chegava bonitinho, põe a mão na cabeça e é curado. Deus diz: desce. Oh, glória. E não adianta Naamã descer uma vez, não, tem que descer 7, porque tem muito capeta na sua vida. Oh, aleluia, Jesus. Tem que descer 7. Cada mergulhada sai demônio. Cada mergulhada sai demônio. E quando Naamã ali mergulha, na 7ª vez, sai o último demônio que estava travando a vida dele. Aleluia. Sai o último demônio de orgulho que estava na vida dele. E quando sai esse demônio da vida dele, imagina o que acontece. Ele nem precisa pedir por cura, porque instantaneamente ele é curado. Aleluia. Oh, glória. A palavra do Senhor ele vem nos mostrando, porque o Jordão, ele vem nos mostrando um rio, a semelhança de Jesus. Porque quando você olha para o Jordão, águas barrentas, ninguém dá crédito, ninguém quer mergulhar, ninguém quer ir lá nesse rio tirar foto, porque as águas vão sair sujas, barrenta. Mas a palavra do Senhor nos diz nos livros de Isaías que Jesus ele não tinha nem parecer e nem formosura. Verdade. Assim como o Jordão não tinha nem parecer e nem formosura, mas ali estava a cura daquele que precisa de uma cura. É aos pés da cruz que você pode ser curado. Talvez você quer simplesmente fazer uma campanha e pedir Deus uma cura, mas Deus não está querendo que você faça uma campanha e receba a cura. Deus quer uma vida de intimidade com você. Deus não está querendo de você 7 dias de oração. Deus está querendo a vida toda de oração. Deus não está querendo de você um jejum na terça, quinta e domingo. Deus está querendo de você uma vida toda de jejum e oração. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sabe por que muitas vezes a pessoa busca? Ela recebe a vitória, daqui a pouco a vida dela se torna uma merda, tudo de novo. Porque ela não tem vida de oração com Deus. Ela não quer compromisso com Deus. Ela não quer gastar tempo na presença de Deus. Ela não quer dobrar os seus joelhinhos para ficar lá às ocultas com Deus. Sabe por quê? Porque isso não traz fama. Quando você se prostra para adorar a Deus no seu quarto, ninguém está vendo. Mas o Senhor diz: busca ao teu Pai em secreto, porque Ele te honra em público. Oh, Aleluia, Jesus. Você quer ser honrado por Deus? Você quer ser abençoado? Quer ser liberto? Quer ser curado? Vai para o joelho, jejum e oração e conserta a tua vida. Aí eu quero ver se essa casta de demônio não sai da tua vida. Mas acontece o seguinte, meu amado, que muitos têm na sua vida é casta de demônio, mas você não luta contra isso. Você acha que meia hora de oração vai resolver? Você acha que só vir na igreja vai resolver? Você acha que só está aqui? Jesus disse: tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Eita glória. Aleluia. Sua família está sendo destruída por quê? Se Deus te levantou com uma atalaia na tua casa, o que você está fazendo? aleluia. Glória a Deus. Adão começou destruindo a humanidade por causa de comida. Desobedeceu a Deus, Eva, e foi comendo o que não devia comer. O que Deus falou não é para comer. Então, desde o início, o desejo nosso, ele nos leva a pecar contra o Senhor. Mas nós vimos que Jesus, quando ele começou o seu ministério, ele já começou com jejum de 40 dias. Meu amado, o que a palavra de Deus quer nos dizer? Talvez você está dizendo: eu estou orando e estou jejuando muito, mas por que a tua vida não muda?
Senhor. Aquela lepra, ela consumia a vida de Naamã. E essa lepra, ela simboliza o pecado na nossa vida. Qual é o pecado na sua vida que você não está conseguindo vencer? Deus te pergunta nessa noite: qual é o pecado que está dominando você? Que você está se sentindo oprimido e impotente. Você olha e nada acontece. Qual é o pecado? Quando você se posicionar como um guerreiro diante da presença do Senhor, em jejum e oração e clamor, e pedir a Deus para te mostrar aonde estão os erros da sua vida, aí o negócio começa a tomar uma proporção diferente. Jesus disse que casta de demônio vai sair, porque sai com jejum e oração. Se você quer mudança de vida, tem que ter jejum e tem que ter oração. Se você quer seu filho liberto, você tem que orar e jejuar por ele. Se você quer vida transformada, tem que orar e tem que jejuar. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Mas o que Jesus ele está querendo nos dizer com isso? Tomar a minha cruz. Jesus já levou os meus pecados, mas o que ele está dizendo? Você sabe o que representa a minha cruz e a sua cruz? Representa a minha vontade e a sua vontade. Quando Jesus carregou a cruz ali naquela via dolorosa, ele não estava fazendo a vontade dele, ele estava fazendo a vontade do Pai. Então a cruz nos mostra que Jesus não estava fazendo a sua vontade, ele estava fazendo a vontade de Deus. E quando Jesus ele fala conosco que nós temos que levar a nossa cruz dia após dia, ele está dizendo: você tem que negar a sua vontade. Você não pode fazer o que você quer, mas você tem que fazer a vontade do Pai. Aleluia, Jesus. Todos os dias. Que dia que é? É só nos dias de culto? Não, todos os dias. Levantou cedo, é a sua vontade de lado e a de Deus prevalece. O que é que Deus quer de você naquele dia? O que Deus quer na nossa vida, é isso que nós temos que fazer. É a vontade dele. Ela tem que prevalecer sobre as nossas vidas. Porque quando fazemos a vontade de Deus, o propósito de Deus ele vai cumprir na nossa vida. Mas enquanto tivermos fazendo a nossa própria vontade, nada vai mudar. Você vai ficar igual um jogador, igual uma bola nos pés de jogadores. Rola para lá e rola para cá. Mas você não foi chamado para ser bola de pé de jogador. Você foi chamado para ser um jogador, para ser um guerreiro. Você foi chamado para planejar planos, para ser instruído, para ganhar jogos, para ganhar peleja e para ser honrado por Cristo. Aleluia, Jesus. Só que muitos acham que eles é bola para ficar para lá e para cá. Meu filho, você não é bola para capeta chutar você de um para outro, de um da demônio joga você para outro. Você não virou isso não. Você é um filho de Deus, então você toma uma postura de filho de Deus, se coloca na posição de filho de Deus e toma posse do que Deus ele tem para você. Você só vai tomar posse quando você começar a entender que você tem que orar todos os dias. Aí você fala: irmã, está pesado orar todos os dias? Está pesado, irmão, esse jugo que o capeta colocou nos seus ombros. Isso é pesado. Orar todos os dias não é peso. Começa a orar todos os dias para a sua vida ser mudada. Porque Naamã disse: olha, eu tenho que mergulhar nesse rio? Eu não quero mergulhar nesse rio. E o seu César falou isso: acaso o profeta te pediu uma coisa impossível? Deus te pediu o impossível, irmão. Por acaso é impossível para você jejuar? É impossível para você orar todos os dias? É impossível para você passar um tempo na presença do Senhor? Mas quando nós passamos um tempo na presença do Senhor, quando nós começamos a orar, quando nós começamos a jejuar, algo vai acontecer nas nossas vidas. Aplausos da plateia.
você vai ser quebrado. Você vai ser moído. Você vai ser espedaçado pelo próprio Deus, porque Ele vai te quebrar. Assim como Ele fez com Naamã. Desce aí e começa a mergulhar. Vai se humilhando. O caminho de oração é para tratar o orgulho da nossa alma. É para humilhar a sua alma. É para tirar essa praga de orgulho que está na sua alma, que impede você de ser abençoado. Por isso que nós temos que passar um tempo em oração com o Senhor. E no tempo de oração o Senhor Ele vai nos ensinando coisas que você não aprende com homens, coisas que você não aprende com o professor, mas o Espírito Santo começa a ministrar no seu coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas isso é só com vida de oração. E quando você começa uma vida de oração, você começa a contemplar a glória de Deus. Você começa a ver a mão do Todo-Poderoso. Você começa a ver o quão Deus é grandioso, o quão Deus é maravilhoso. Mas aí também há um grande problema, meu amado, que quando nós começamos a orar, nós começamos a ver, olhar para nós mesmos e contemplar os nossos pecados. Quando você começa a orar, você começa a ver o quanto você é pecador. E agora, se você descobriu que você tinha pecado, agora você descobre que você tem mais pecado do que você imaginava. Porque agora, o fulano e o ciclano que você julgava está errado, que você julgava ser pecador, agora você olha para você mesmo e diz: nossa, eu sou mais pecador do que fulano. Mas isso é produzido quando você começa a manter uma vida de oração na presença do Senhor. No livro de Isaías capítulo 6, versículo 5. E aí Isaías, ele fala que ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Isaías disse que ele viu o Senhor. Mas o que acontece quando Isaías, ele vê o Senhor? Quando Isaías vê a glória de Deus, ele diz: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Isaías começa a olhar para ele mesmo e ver seus próprios pecados. E ele começa a lamentar por causa dos seus pecados. Começa a chorar por causa dos seus pecados. Que antes dele ver a glória de Deus, ele não via. Mas quando ele contempla a glória de Deus, agora ele vê todos os seus pecados. Agora ele vê como ele é miserável, quanto ele é pecador. E a mesma coisa nós vemos no livro de Jó. Jó 42:5. Jó, o homem que Deus deu testemunho dele, falou: homem íntegro e reto, que anda na minha presença e se desvia do mal. Esse é o testemunho de Deus para a vida de Jó. Mas Jó disse, naquela tempestade toda que ele estava passando, quando sobreveio ali aquela prova sobre a vida de Jó, ele então diz uma palavra: o que eu temia sobreveio sobre a minha vida. Mas o que Jó temia? Perder seus filhos? O que Jó temia? Perder sua riqueza? O que Jó temia? Porque ele diz: o que eu temia sobreveio sobre a minha vida. Mas isso era uma permissão do Senhor, porque Deus estava trabalhando na vida dele. Deus estava fazendo uma obra na vida de Jó. Porque Deus não quer servo temoroso de alguma coisa. Deus quer servo com espírito de ousadia. E se tem alguma coisa na sua vida que você tem que acontecer, Deus vai permitir acontecer. Porque Deus, ele quer que você passe pela prova e seja firme na presença dele. Mas Jó então passa por essa prova. Mas no final, Jó, ele diz:
Eu te conhecia. Isso Jó falando com o Senhor. Ele fala com o Senhor: eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Depois da prova, depois da permissão de Deus, daquela prova na vida de Jó, Jó contemplou a glória de Deus. Mas o que acontece também quando Jó contempla a glória de Deus? Jó disse: eu me abomino e eu me humilho no pó. O que Jó viu? Jó viu na sua vida seus pecados. Jó viu na sua vida o que precisava ser mudado. Jó então contempla a santidade de Deus e olha para Deus e olha para ele. Olha para Deus e olha para ele e fala: não, eu estou muito pecador, eu estou muito sujo, eu preciso me limpar mais na presença do Senhor. E por isso Jó se humilha na presença do Senhor. E nessa noite, meu amado, o que o Senhor Jesus ele quer comigo e com você? Que você se aprenda a se humilhar na presença do Senhor. Que você reconheça nesta noite aquilo que está na sua vida que está impedindo você de ser curado. Talvez você tenha uma faixa de santo pregado na testa, mas Deus conhece a tua vida. Deus conhece o teu deitar e o teu levantar. Na mão vestia aquela farda, e para todos lá fora ele ostentava uma coisa, mas Deus conhecia o coração de Naamã. Deus sabia qual era o pecado que estava escondido na vida dele. E nessa noite eu gostaria que você se colocasse de pé. Que você meditasse na sua vida. Aleluia. O Senhor nos traz nesta noite para uma reflexão. Você quer vitória? Eu estou disposto a te dar vitória. Mas não é somente o Espírito Santo trabalhando. Você também tem que cooperar. Você tem que abrir a porta do teu coração. Você tem que reconhecer aquilo que precisa ser mudado. O que precisa ser transformado. Aleluia.